quinta-feira eu faço a pergunta. E aí, irmão, responde aí. Para ver que conhecimento que tem. Porque falar que é crente 40 anos não salva ninguém. Você precisa conhecer a palavra de Deus de verdade. Amém? Amém. E após o discipulado nós vamos começar as células. As células para ganhar alma. Porque eu já falei várias vezes nessa igreja. Aqui todo crente só tem um trabalho para fazer. Ganhar almas. Ganhar almas. Quem ganhou uma alma aqui esse ano, levanta a mão. Pode levantar a mão aí, quem já ganhou. Glória a Deus. Muito pouco, vocês viram? Porque o restante está cuidando de coisas que não é para cuidar. Ganha almas, irmão. É só isso que é para fazer aqui. Não tem outra coisa para crente da missão da fé apostólica fazer. Crente que começa a caçar pelo, ele acha só pelo. Fica arrumando encrenca, confusão, diz que me diz, está toda hora envolvido em mutim. Sabe por quê? Ele não está ouvindo o que eu estou falando aqui. Crente da missão faz o que, irmão? Ganha o que, irmão? Porque se chegar um pastor pregar aqui e falar assim: você sabia que crente tem que ganhar almas? Não sabia. Eu vou tacar o microfone. Crente da Misfab ganha almas. Se não tem ninguém que você está trazendo para a igreja, é porque você não está obedecendo o que sai do altar. Crente da missão da fé apostólica ganha almas. Não tem outra coisa para vocês fazerem. Os jovens principalmente. Jovens, eu quero eles ganhando muitos jovens. Os jovens estão perdidos aí fora. E os nossos estão se perdendo junto, porque não produz. Eu quero os jovens ganhando almas, trazendo amigos para a escola. Nós tivemos um culto aqui forte. Que dia que foi? Domingo de manhã, foi uma bênção. Uma bênção. Tinha bastante gente aqui. E eu notei um casal jovem que estava na igreja. E o casal veio para frente, recebeu a libertação, passou mal, aquela coisa toda. Foi embora para casa. Quando a jovem chegou e Deus estava colocando na minha boca, falar assim, ó, fala que tem crente mascarado. Falei várias vezes domingo de manhã aqui, crente mascarado, duas caras. Porque na igreja é crente, lá fora não é crente coisa nenhuma. Aí eu falando sobre isso, fizemos aquela oração forte. Quando deu por volta da noite, a mãe já estava de uma pessoa que estava no culto. A mãe estava desesperada, porque a filha saiu de casa às 3 horas, só voltou no outro dia, 2 horas da tarde. E estava aqui na igreja com cara de madeira, dando glória. Não fica mascarado na presença de Deus. Como que vai viver o sobrenatural de Deus se está mascarado aí no meio da igreja? Aqui, irmão, tem que ser crente de verdade. Crente meia boca não aguenta. E aí pede para sair mesmo, não tem problema não, pode pedir para sair. Porque nós vamos chegar nos céus. E quando chegar no céu, não quero ninguém apontando para o pastor Paulo lá. Pastor Paulo nunca falou. Porque quando faz essas coisas, fica parecendo que eu estou ensinando. Ah, eu não sabia que não podia fazer sexo daquele jeito, pastor. Nunca ouvi falar, Jesus. Tem que entrar para o céu. Você tem Facebook? Eu tenho uma matéria lá no Facebook que eu fiz, faz anos. É ela que eu posto. Dos médicos falando o que acontece com a pessoa que faz essa coisa aí. Os médicos falando. E eu já preguei nesse altar aqui sobre o assunto. Falando sobre o assunto. E a pessoa me mandar uma pergunta dessa. Só Deus na minha vida. Me remoeu assim por dentro, sabe? Aquela revolta. Porque parece que nós não pregando nada. Então na hora do culto agora, quando eu ver qualquer coisa que está tirando atenção, eu vou parar o culto e falar: irmão, presta atenção aqui na frente. Não está entendendo o que está falando aqui. Presta atenção. E quando não presta atenção, não sabe que fazer sexo anal é pecado. Aí pergunta no conto de casais: sexo oral é pecado. É pecado. O pastor ficou até sem graça. Ele falou assim: cada doutrina de uma igreja é diferente. Porque tem igreja que fala assim, que dentro de 4 paredes o que você fazer está valendo. Mentira. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Dentro de 4 paredes, fora de 4 paredes, onde você estiver. O Deus não está lá no seu quarto. É um arrebatamento. Nós estamos fazendo uma coisa errada. Vamos ficar. Porque só dentro das 4 paredes você pode fazer isso tudo. Então eu vou fazer essa reunião com os casais abençoados, com aquele livro de perguntas. Acho que tem umas 40 perguntas. Eu vou responder uma a uma, olho a olho, cara a cara. Eu vou fazer uma mesa redonda. Mulheres desse lado, homens do lado de cá. E vamos conversar sobre o assunto. Assim que eu gosto. Amém? Amém. Marcos capítulo 5, verso 24 ao verso 34 a seguir. Essa mulher, ela foi curada, você conhece o texto? De um fluxo de sangue. A mulher estava enferma, doente. Ela não tinha perspectiva alguma.
Ela não tinha chance alguma. A morte já era certa. Você que hoje viu jornal e viu televisão, era como se o casamento da presidenta Dilma era certo, não tinha para onde escapar, já estava tudo acertado. E eu passei todos esses dias assistindo aquele negócio. Ontem eu fui deitar, acho que era umas 2 da manhã, que eu queria ver o último que ia falar. O último foi o Romário. É, senhora presidente, como meu amigo escreveu aqui, ele só leu o papel, mas ele queria falar. Falou. Mas aquilo lá era só um teatro, porque hoje, após a posse do presidente, teve a reunião, foi transmitida a reunião, passou na televisão, alguns canais pagos, o presidente fazendo a reunião com o ministério dele, e ele estava muito indignado, e ele falando, isso não foi combinado, porque os direitos políticos da Dilma não foi cassado, foi votado numa segunda instância, e ele falou, isso não foi combinado, isso não pode acontecer, nós temos um acordo, quer dizer, já estava tudo certo, ele já sabia que ia dar tudo certo, porque eles tinham feito um acordo antes, já estava tudo combinado. Ele falou, se isso acontecer de novo, a pessoa tem que sair do muro, no discurso dele, ou está do lado do governo ou está contra, se declara. Eu achei interessante aquele discurso, porque essa passagem que nós lemos aqui, essa mulher, ela sabia justamente que lado ela estava. Ela estava do lado dos fracassados, ela estava do lado dos derrotados, do lado daqueles que não tinham perspectiva alguma, que não venceria. Mas mesmo assim, ela vai tomar força para provocar um milagre na vida dela. O que é mais importante, que chama a atenção de Deus na tua vida, não é o teu problema, mas são as tuas atitudes em direção a esse problema. Dependendo da atitude que você toma, você já está na fila dos vencidos, que não vai chegar a lugar nenhum, que vai ser derrotado. Ontem nós tivemos a reunião de terça-feira aqui na igreja. Eu estava ali na sala, uma irmã ligou e falou assim: bispo, estou saindo daqui de casa para o médico com a minha filha que está passando muito mal. Só que antes de ir no médico, eu vou passar aí na igreja para fazer uma oração. E ela chegou, o culto ainda não tinha começado, por volta de umas 7h15. Ela sentou nessa cadeira que a bispa estava, e eu comecei a fazer um interrogatório, algumas perguntas, e a irmã fazia muitas caretas, tremia, torcia de dor, e eu fazendo algumas perguntas. E aí o irmão aqui no altar começou a oração. Eu falei, então agora eu também começo a oração aqui. E pus as mãos sobre a irmã e comecei a determinar que é a cura dela, a libertação dela, porque ela tomou uma atitude de fé. A irmã no domingo, ela subiu aqui em cima do altar e testemunhou, falando que os médicos tinham falado que ela não tinha mais nada. Lembra desse testemunho? A irmã estava aqui ontem, terça-feira, contorcendo de dor. Aí eu fiz a oração, orei e fiz uma pergunta para ela: você tomou algum medicamento? Ela tinha tomado 4 medicamentos. Aí eu vi os nomes do medicamento, eu fui fazer uma pesquisa para ver o que causava aquele medicamento. O medicamento, irmão, era uma droga, causava de tudo que você imagina: tremor, os músculos começavam a contorcer, alucinação, um monte de tranqueira. Aí eu falei para os parentes dela, nós já oramos bastante, uma meia hora ou mais. Falei assim: leva ela no médico, porque nós não somos negligentes. Você agiu com a tua fé, não resolveu pela fé, Deus capacitou a medicina para olhar. Aí a família pegou ela, colocou no carro, eu fiquei tranquilo, sossegado. Nós fizemos a oração, ungimos com óleo e tal. Chegou no médico, o médico pediu um exame lá, o X, uma coisa dessa. Tinha 4 tijolos dentro da irmã. O corpo dela fabrica pedra. E ela realmente estava com dores insuportáveis. O médico já tinha arrancado um monte de pedra, vocês lembram disso? Depois fez o exame e constatou que não tinha mais nenhum tijolo na irmã. Ela estava cheia de tijolo, cheia de pedra. E hoje ela entrou na cirurgia de novo. Hoje ela entrou na cirurgia.
Mas o que me chama a atenção nesse testemunho? Ela vai vir aqui depois, vai falar. O que me chama a atenção? A atitude de fé. Você só vai viver uma virada na tua vida, que é o jejum que nós terminamos, quando você tiver atitude de fé. Se você não tiver atitude de fé, não vai acontecer. Com a dor que aquela mulher estava sentindo, imagina a dor, insuportável, estava se contorcendo aqui, não aguentava. Levei ela para a sala, só faltou pôr o pé em cima da mesa. Estava insuportável a dor, mas ela teve uma atitude de fé. Se eu falasse para ela, fica até o final do culto, ela ia ficar sentada até o final do culto. Falei para a família, não, já oramos, a parte espiritual já foi feita, leva para o médico. Jesus quer que você tenha uma atitude de fé. Não é você ficar na tua casa sentado reclamando e murmurando que vai mudar alguma coisa. Vai mudar quando você se levantar, parar de ser prostrado. Pessoas prostradas não mostram atitude de fé. Essa mulher, ela viu que ela precisava viver o que na vida dela? Uma mudança. Precisava viver uma virada. Só que para viver virada parado, viver virada sem sair do lugar, a sociedade já tinha discriminado ela. Eu não sei qual que é a sua situação. Se é emocional, se é familiar, se é psicológico, se é financeiro, não importa. Jesus tem poder de fazer você viver uma virada na tua vida. Porque ela saiu de casa aquele dia sem perspectiva, mas ela ouviu falar que Jesus estava passando e a multidão estava ali, e que Jesus curava. Você já ouviu falar que Jesus está nesse lugar, que Ele cura, que Ele liberta. Você tem uma oportunidade. Só que às vezes você não entende isso. A multidão aperta, a multidão oprime. A multidão são aquelas pessoas contrárias, irmão, está cheio deles. Não fica ouvindo multidão, não. Você não é multidão. Sai do meio da multidão. Sabe a multidão dos fracassados? Eles só vão te jogar para baixo. Deus vai te jogar para cima. Deus vai falar para você, vai. A multidão dos fracassados fala, não dá. A mulher estava no lugar que Jesus estava, oprimida, cheia de problema. Imagina com dor. O caso da irmã com dor. No meio da dor você vai querer saber de Jesus? A irmã queria saber de remédio, ela já tinha tomado 4. Quando eu comecei a ler, eu falei, ela tomou isso? O remédio é um pouco abaixo da morfina. Ela foi na farmácia, pegou e o médico deu e ela se medicou. Eu falei, não, leva essa mulher para o médico, porque a dor estava insuportável. Quando uma coisa está insuportável, qual é a tua atitude? Deus está de olho em você, porque Ele conhece você pelas tuas atitudes. Porque quando está difícil, quando não tem mais saída, não é jogar tudo para cima, não. Vem aos pés do Senhor Jesus. Desce de verdade. Está cheio de crente jogando toalha. Está cheio de crente abrindo mão. Está cheio de crente voltando para trás. Jesus quer que você siga em frente. Olha para o alvo que é Jesus na tua vida. Muitas vezes, irmãos, as dificuldades da vida, os problemas da vida, fazem a gente rapidamente cair na fila dos fracassados. Eu me recuso a andar com pessoas fracassadas. Me recuso. E quero que você da Bisfab também se recuse. Sabe que é pessoas fracassadas? Ela cai e fica caída. Ela não tem coragem de se levantar. Porque cair, a Bíblia diz que o cair é de quem? Mas Deus te levanta. Deus tem poder de te levantar. Não é para ficar prostrado, não. Eu tropecei, tive um problema, fiquei fraco. Deus está cuidando de você e vai te levantar. Deus é que te levanta. Chega desse negócio, eu sou um derrotado, eu não posso, não dá, não consigo. A ignorância é uma coisa terrível. O que é ignorância? Ignorante é a falta de conhecimento de alguma coisa. E a igreja tem esse problema, eu já percebi. Quando o crente é confrontado, sabe o que ele faz? Ele recua, ele não avança. Irmão, tem que ser o contrário. Você foi confrontado, vai para cima. Vai para cima, não pare. Eu vi hoje nesse negócio da política, me deu uma lição. A mulher foi confrontada, foi desafiada. O advogado dela assistiu todas. O advogado dela nenhuma vez abriu mão da prerrogativa da defesa. Falou e falou bonito, defendeu. Ela foi, falou tudo que ela tinha vontade. Até o último dia, saiu com a cabeça erguida. Quantos estão sendo derrotados só de ouvir o brado, o grito do inimigo? Já se encolhe, já se esconde. Se levanta, para de
ser derrotado. Para de ser derrotado, crente derrotado. Não vou conseguir, você vai conseguir, em nome do Senhor dos Exércitos. Deus é na tua vida. Meu filho não pode, minha casa não dá, meu casamento. Para com isso, Jesus é na tua vida. A multidão dos oprimidos, dos derrotados, estão sempre do nosso lado. Você não vai ter condição de pagar essa dívida. Você não vai ter condição de vencer esse concurso. Você não vai poder andar. Imagine se essa mulher tinha escutado uma conversa dessa. Se ela tivesse ouvido esse comentário, onde ela teria chegado? A morte. O nome dela, a história dela, nem estaria na Bíblia. Tem pessoas que vão passar pela vida e ninguém vai lembrar dele. Eu assisti nesses debates, os camaradas falam assim: a história vai revelar a verdade. A história está sendo escrita. Quer dizer, o nome dele está na história. Daqui a alguns anos nós não estaremos mais aqui, e na história estará falando: a presidente foi deposta por causa disso, daquilo outro. Se cometer alguma injustiça, vão falar sobre a injustiça. Você está entendendo? Só que tem crente que passa pela vida e ele foi derrotado, e ninguém está escrevendo assim. Lembra do testemunho do irmão João, quando ele chegou à igreja como derrotado, mas ele acreditou na palavra que saía desse altar, e a vida dele mudou, a história dele mudou. A sua história é para mudar, não é para ficar como derrotado. Você precisa ter atitude de vencedor. A atitude do vencedor, ele não para porque alguém deu um grito, ele não abaixa a orelha porque alguém olhou feio para ele, ele não se rende. Está todo mundo falando, não vai dar. O vencedor levanta e fala, vai dar. Você, a Bíblia diz que é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Não tem derrota na nossa vida. Olha o que acontece. Verso de número 25. Diz assim: certa mulher que havia 12 anos com fluxo de... Quanto tempo, irmão? 12 anos. Quanto tempo que está o problema aí, persistindo? Ela morreu? Não. Deus não vai dar prova para você além daquilo que você pode suportar. Se você está na prova, Deus sabe que você suporta essa prova. Ah, mas está difícil, pastor. Deus sabe que você aguenta a carga. E se você continuar reclamando, Ele vai te mostrar. Sabe o que Ele vai te mostrar? O tamanho da tua cruz. Que a tua cruz é do tamanho desse sininho aqui. E você está olhando para o teu irmão, que é do tamanho da Bíblia. Porque tem hora que você pensa que a tua cruz é gigante. Eu não aguento mais. Deus sabe que você aguenta mais. E se você continuar reclamando, vai demorar para sair da prova. 12 anos indo no médico, 12 anos enferma. Ela tinha tudo para não ter o quê? Fé. Tudo para não ter fé. Não faz nem uma semana, não fazem 15 dias, você já amaldiçoou, já praguejou, já falou de tudo. Não faz horas. Eu fiquei chateado com o senador evangélico Magno Malta. Não gostei da atitude dele, no pronunciamento dele. Nenhum deles eu gostei. Eu vi vários que ele falou, não gostei de nenhum. Falei, puxa vida, fiquei olhando aquele negócio. É só fogo, irmão, terrível. Eu fico analisando. Falei, Deus, tem uns camaradas que foram eleitos ali. Falei, como que esse camarada foi eleito? Nem falar sabe. E eu fiquei impressionado de ver o evangelho fazendo o papel que ele estava fazendo. Só faltou falar palavrão, de tão empolgado que ele estava. Estava assim, sacorja, tira, vai, mata. Eu falei para a bispa, se fosse, os irmãos estavam no almoço aqui hoje com a gente, se fosse na época de Jesus, a Dilma essa hora estaria na cruz com um monte de prego já. Não tacaram prego nela. E na Bíblia eu falo sempre isso. Toda vez que o sinédrio se reunia, era para fazer o que, irmão? Matar. Aqui reuniram o Senado. É a hora que vem no sábado aqui no coquetel. Vai ser lindo o coquetel. Você tem que pensar muito. 81 cidadãos, pai de família, avô, pastores, médicos, engenheiros, advogados, 81 executaram o papel de juiz. E muitos deles pareciam que estavam com uma espada na mão. Se tivesse uma arma, dava um tiro. Dava um tiro. O ódio e a raiva
Eu fiquei imaginando, eu me reportei naquilo, assistindo aquele negócio, na época de Jesus, como foi